Velozes e Furiosos, Hobbs e Shaw. Essa bilionária franquia de Velozes e Furiosos se encontrou bem a partir do quinto filme, onde abraçaram o absurdo num filme de assalto que ainda trouxe pra franquia o The Rock, né, o Dwayne Johnson. Nas sequências, tretas entre ele e o Vin Diesel apareceram na internet, foram divulgadas, algumas coisas foram comentadas, mas o que a Universal fez pra não perder essa franquia tão lucrativa pra eles? Pegou o personagem do Rock e foi fazer spin-off, separa ele do Vin Diesel, tá tudo lindo, cada um segue seu filme e a franquia continua rendendo dinheiro. Este filme é bastante fiel à maluquice que essa franquia abraçou. A trama gira em torno de uma corporação maligna, altamente tecnológica, bastante avançada, que está atrás de um super vírus que foi desenvolvido por um cientista lá que vai dizimar grande parte da população humana que eles consideram a parte fraca. Para conseguir isso, eles contam com seu novo agente, digamos assim, que é o Brixton, que é o Idris Elba, já eu falo do Idris Elba aqui. E o Brixton é um homem com uma coluna de metal e partes cibernéticas, ilustrando que a loucura da franquia vem escalando de uma forma que, quando a gente brinca que vai acabar tendo Velozes e Furiosos no espaço, a cada filme é mais fácil de acreditar nisso. Sobre o Idris Elba, ele sabe achar o tom certo entre ser serião e ser caricato pra caramba, ser bem canastra, saca? Porque o filme pede uma canastrice dessa. Pega o Idris Elba no Pacific Rim, lá no Círculo de Fogo, quando ele faz aquele discurso de hoje nós cancelaremos o apocalipse. Aquela vibe, só que vilão. É isso que a gente tem aqui. E funciona. Hobbs e Shaw, os personagens do título, são interpretados pelo The Rock, né, o Dwayne Johnson, e pelo Jason Statham, que entrou na franquia mais depois do The Rock, né? E são dois atores que encaixam muito bem com essa proposta de ação desenfreada, misturada com comédia que a franquia propõe. Todos os dois, aliás, têm no currículo várias obras com temática parecida, com um tom parecido, um teor parecido, né? O próprio Jason Statham fez filmes daquela série Carga Explosiva, em que ele é um motorista elegante que dá porrada em todo mundo e faz coisas absurdamente inacreditáveis e impossíveis com carro. Se o roteiro desse filme é irracional e desprovido de coesão e tem uma premissa altamente estúpida, tipo toda a história que eu já falei do vírus e tudo, sinceramente, é estúpida. Já teve filme que fez isso antes e fez até melhor em questão de história, mas francamente era o que a gente esperava, né? Mas a ação e a comédia desse filme funcionam muito bem, principalmente por causa do carisma da dupla principal. O Rock e o Statham trabalham bem juntos. Quando eles têm que contracenar e quando eles têm que ficar trocando insultos um com o outro, funciona que é uma beleza. Aliás, eu acho que o filme rende mais nas cenas em que eles estão se provocando, se insultando, do que nas cenas de ação em si. E sim, tem algumas falas outras aqui que passa do ponto do brega divertido e fica só meio... sabe? E, por exemplo, eles ficam fazendo algumas piadas de comparando o tamanho de pinto. É um pouco demais. É um pouco besta demais, saca? Então é a parte que... em vez de ser só hahaha. Mas os tons de comédia misturado com as cenas de ação encaixam bem. E dois bons exemplos aqui disso são a cena do elevador, que você pode ter visto no trailer, que o Jason Statham tá descendo de elevador e o The Rock tá descendo numa corda e tá dando porrada a todo mundo. E tem uma cena também que eles têm que entrar numa sala que é dividida por um vidro, então cada um vai enfrentando os obstáculos das suas salas e reagindo ao outro. É bem legal. Essas duas cenas são exemplos de onde a direção do David Leitch acerta muito bem. O David Leitch é um cara que co-dirigiu o primeiro John Wick, dirigiu Atômica, dirigiu Deadpool 2, é um cara que tem muita carga de trabalhar com ação, ele veio de ser dublê também. Aqui ele é muito funcional para esse tipo de filme, as cenas de ação são legais, mas eu sinto que faltou um pouco da criatividade dele fazer mais aqui pelo filme. De novo, não é que é ruim, mas ele não varia tanto assim o repertório de movimentos de câmera ou de planos abertos. Ele acerta esses momentos, mas a coisa acaba ficando um pouco repetitiva demais. Não é ruim, porque as cenas são boas, mas dá pra perceber momentos que falam, nossa, isso aqui podia ter sido muito mais legal. E sobre as cenas de... Aliás, sobre esse filme inteiro, né? Nem só sobre as cenas de ação e de luta. Tem uma hora que o personagem lá, um personagem do filme fala, nossa, isso é impossível. Sim, é impossível, porque tudo que é feito por efeitos especiais, efeitos práticos aqui, os efeitos práticos desse filme são muito bons e pelo time de dublês funciona que é uma beleza. As cenas de ação são empolgantes, sim, mesmo podendo ter tido um pouco mais de criatividade. Cara, é tão absurdo, é tão impossível, como o personagem fala, que não tem como você não se empolgar, não se divertir. Porque você quer abraçar junto com o filme a loucura da física daquele universo. E abraçar os poderes de protagonismo que os dois personagens têm. Tem coisa ali que só porque eles são personagens que são os principais. Tem uma cena que envolve... Como é que eu vou descrever? Ver sem dar spoiler. Envolve carros enfileirados e um helicóptero. Vou falar mais nada. Mas é tão absurda e tão incrível. Ela exala assim o espírito da loucura que a franquia
começou a se propor a partir do quinto filme. Entretanto, uma coisa que sempre permeou os filmes da franquia é a história de família, de ter uma relação com família, de buscar uma redenção com a família, o peso das relações familiares. Isso aqui nesse filme é bem fraquinho. É mal trabalhado, saca? Há conflitos entre irmãos, vou deixar isso bem aberto aqui pra não entrar em muito spoiler, que são apresentados, aí eles são deixados de lado, e aí volta lá no terceiro ato, onde eles são resolvidos tudo num ato só. Então, fica meio sem peso nenhum, saca? Tá certo que você não tá indo no filme desse procurando peso dramático. Mas, se você acerta um pouquinho nisso, um pouquinho mais em coesão, o filme cresce pra caramba. E como é algo que permeia a franquia, eu acho que era um dos pontos que precisava ter sido melhor trabalhado. Nesse filme também a gente tem a adição da Vanessa Kirby. Ela fez a irmã da Elizabeth naquela série The Crown. Ela foi uma boa adição. Ela segura a onda tranquila nas cenas de ação. Ela manda muito bem. Então ela contracena em várias cenas de ação com o Rock e o Statham e a cena flui, que é uma beleza, saca? Ela tá no nível deles. Tem outras participações especiais aqui no filme de alguns atores famosos. Eu não vou dar spoiler porque é muito legal se pegar vendo aquilo. E o filme ainda faz algumas referências a alguns trabalhos antigos deles. Por exemplo, você viu o baita filme Uma Saída de Mestre com Jason Statham? Tem uma referência lá que, ó... Seguindo o estilo da Marvel, este filme tem 3 cenas após o final. Tem uma no começo dos créditos, uma no meio dos créditos e uma no final dos créditos. Elas não fazem nada pra história, pro futuro da franquia, mas as 3 são realmente engraçadas. Hobbs and Shaw é um filme com uma história ridícula e um texto nada coeso. Há transições de tempo e espaço aqui que não fazem sentido. Tem falas ótimas aqui que quase sempre acertam o tom da comédia. Como eu falei, tem algumas lá que passam um pouco do ponto onde o brega tá divertido e fica só um... Os 2 atores principais têm uma ótima química, funcionam bem com a Vanessa Kirby também. A direção do David Leitch, se não é fantástica, é muito competente. O filme entrega tudo que ele promete. O filme não faz sentido e ele se deleita com isso. Ao não ter medo de abraçar a breguice e o absurdo, este filme acaba sendo muito divertido e honrando a franquia em vários aspectos. Pessoal, muito obrigado por assistirem a meus vídeos. Vocês gostam de Velozes e Furiosos? Estão empolgados pra ver Hobbs and Shaw? Comenta ali, curte aí pra continuar dando passos nerds e não deixem de se inscrever aqui.